3 coisas imediatamente você deve parar de fazer para que você possa mudar o rumo da tua vida, para que você possa mudar a sua realidade. Coisa número 1, você precisa parar de culpar terceiro pela sua realidade. Coisa número 2, você precisa parar imediatamente de se sentir vítima. Coisa número 3, você precisa mudar o seu estado de espírito. Porque é o nosso estado de espírito que atrai ou que cria a realidade que nós estamos vivendo. Tudo segue o mesmo padrão de o DNA de uma semente, por exemplo. Se você pegar o DNA de um abacate e colocar no solo, naturalmente a terra irá, ou dessa semente irá brotar um abacate. Do nosso estado de espírito angustiado, abatido, triste, desanimado, desse estado de espírito irá ser gerado uma realidade de comum acordo com a espécie do seu espírito, porque tudo só se reproduz segundo a sua espécie. Por isso, o segredo da mudança que você tanto espera e que você tanto quis e que você tanto sonhou está no entendimento desses 3 pilares. Você deve saber que você, eu, nós, a partir e através dos nossos pensamentos, nós somos os criadores da nossa realidade. Ninguém muda isso. É aqui que você deve reconhecer, aprender a lidar com os seus pensamentos, porque são os nossos pensamentos que criam a nossa realidade. A segunda coisa, tão importante quanto a primeira, é você entender que os outros não são culpados pela realidade da sua vida. Porque se os outros fossem culpados pela realidade de cada um de nós, então, assim sendo, nós não tínhamos esperança. Porque para que houvesse uma mudança em nossa vida, nós dependeríamos de terceiro. Então, olhe isso pelo lado positivo. Uma vez que você não depende de terceiro, e uma vez que você é a maior autoridade sobre seus pensamentos, sobre suas decisões e sobre o seu estado de espírito, a mudança que você sempre sonhou, não só para este ano que está chegando, mas para toda a tua história, só depende de você. E o terceiro ponto é entender o estado de espírito. A Bíblia Sagrada, ela é repleta de história. E em cada uma das histórias da Bíblia Sagrada, nela tem um desenrolar espiritual, um desenrolar mental, e ao mesmo tempo que está contando a história de uma pessoa ou de um povo, aquela mesma história, aquele mesmo acontecimento, também ele existe no nosso mundo mental, no nosso mundo do espírito. Na história de Saul e na história de Davi, conta uma dessa história. A princípio você deve entender o seguinte: os nossos pensamentos são eles que criam a nossa realidade. Para que os nossos pensamentos possam criar uma realidade boa, uma realidade compatível com a vida, os nossos pensamentos, eles têm que ser bons. Nós temos que aplicar o nosso pensamento naquilo que é bom, naquilo que é vida. Porque aonde está os nossos pensamentos é o mesmo de nós estarmos dando vida ou aplicando combustível exatamente aonde nossos pensamentos estão. Aonde nós focamos o nosso pensamento, ali nós damos vida, ali nós expandimos. E é por isso que a maioria das pessoas, elas não entendem que a realidade em que elas vivem, elas foram criadas exatamente por ela e é mantida por ela. Porque quando ela, aquele sentimento desconfortável que a falta, que a escassez traz, que o medo traz, ou qualquer outra coisa traz, então uma vez que aquele sentimento vibra dentro de cada um de nós, nós moldamos o universo e o universo traz
os eventos compatível com o DNA dos sentimentos que estavam dentro de nós. E é assim que nós temos oportunidade, uma vez que nós temos conhecimento, de se conectar com os pensamentos bons, pensamentos de vida, pensamentos de abundância, pensamento de fartura, pensamento de saúde, pensamento de paz. Porque estes pensamentos, eles vêm de Deus. E nós somos o instrumento em que reflete Jesus ou ladrão, vida ou morte, bênção ou maldições. Então, na medida em que você entende isso e se conecta com a fonte da vida, você foi lá na fonte, que é Deus, Deus que é a fonte de todas as coisas, você se conectou com a fonte e você reproduziu aquilo que é a fonte. Por isso, dependendo dos nossos pensamentos, do nosso estado de espírito, nós podemos criar vida ou podemos criar morte. Então imagine se Deus fosse um grande mar. Imagine você sendo um instrumento. Então imagine que você, ao estar em conexão com o grande mar, é como se fosse uma mangueira, e uma vez que você precisa de água, essa água ia lá na grande fonte e externava a partir através de você. Então, compatível com a água do mar, você estava conectado a ele, e a partir de você, expandiu mais água do mar. De você fluiu a água do mar. Então, é só você transportar esse entendimento. Deus é Espírito, o Espírito da vida. Tudo que é bom, tudo que se diz respeito à vida, veio do alto, do Pai das luzes. Então, você é o instrumento que tira das regiões celestiais a vida ou a morte, as bênçãos ou a maldição, compatível com qual das fontes, com qual das essências que você está conectado. Porque todas as coisas foram criadas assim. Para você que tem sonhos perdidos, essa partida ainda não terminou. Basta você crer no Deus do impossível. Você vai ver teus sonhos baterem em sua porta, dizendo a você: estava perdido, mas estou de volta.